E se eu lhe dissesse que um dia as profecias bíblicas dizem que as pessoas que têm a marca da besta receberão ferimentos graves, todas as criaturas do mar morrerão e o sol terá o poder de queimar a humanidade com um fogo violento? Então o mundo mergulhará nas trevas, eventualmente haverá relâmpagos, ruídos poderosos, trovões e haverá um grande terremoto, tudo descrito em Apocalipse 16. Mas e se eu lhe dissesse que há algo mais assustador do que desastres naturais e milagres estranhos? Que também estão destinados a acontecer. Chegaremos a isso em um momento. Para você entender o significado deste capítulo, você deve entender que em Apocalipse 16 somos julgados. Este período antes do regresso de Cristo é o momento mais difícil da Terra porque muitas coisas acontecerão à medida que nos aproximamos dos últimos momentos da história humana. Apocalipse 16 pode ser dividido em 4 seções: as 7 taças do julgamento de Deus, a maldade sem precedentes do Armagedon e a volta de Cristo. E o que é assustador neste capítulo é que 3 vezes nos dizem que existem pessoas na Terra que odeiam a Deus e se recusam a se arrepender. Veja o versículo 9 e diga que eles não se arrependeram nem abandonaram seus pecados. O versículo 11 diz que eles amaldiçoaram o Deus do céu por causa de suas dores e ferimentos, mas não se arrependeram de suas más ações nem se voltaram para Deus, e o versículo 21 diz que eles amaldiçoaram a Deus por motivos terríveis. Praga da tempestade. Olá, quero que você entenda que durante esse tempo o mundo maligno do anticristo, o diabo e o falso profeta, a maldade deste mundo teria dominado tanto o coração de muitas pessoas que a Bíblia nos diz que elas se recusam a se arrepender. Quero contar-lhe algumas das coisas que teriam acontecido durante esse tempo, para que você possa entender o quão longe as pessoas teriam ido em seus corações antes de chegarem a Apocalipse 16. Isto é o que teria acontecido se o mundo tivesse passado pelos 7 selos e 7 trombetas do julgamento, uma sequência de eventos apocalípticos que sinalizam mudanças enormes para a Terra. Em Apocalipse 11, 2 homens misteriosos aparecem. Acreditamos ser Elias e Enoque, e esses 2 homens se destacam no mundo porque ter poder divino de profetizar por 1260 dias, mas esses homens serão odiados pelas massas porque falarão o Evangelho de Jesus Cristo e declararão que Ele é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Em Apocalipse 13, incríveis profecias bíblicas ganham vida. A besta, que é o anticristo, sofre uma ferida fatal, mas se recupera milagrosamente. A besta faz guerra contra o povo santo de Deus. A marca da besta é imposta e a perseguição cristã será mais prevalente e severa do que nunca na história. Em Apocalipse 14 até nos dizem que João vê um anjo voando pelo céu carregando a eterna boa nova para proclamar às pessoas que pertencem a este mundo, a todas as nações, tribos, línguas e povos: temei a Deus. Ele gritou: dai-lhe glória, pois chegou tempo em que ele se assentará como juiz. Adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e todas as fontes de água. E depois de todas essas coisas acontecendo, não é agora assustador que você leia em Apocalipse 16 que as pessoas amaldiçoarão a Deus e não se arrependerão? Eu acredito que a aparição do anticristo e sua ascensão ao poder mundial despertarão um mal incrível nos corações de muitas pessoas, e neste momento na tribulação haverá aqueles que uma vez professaram o cristianismo, mas se desviarão. Isso será a grande apostasia. Haverá cristãos que cederão ao medo e à pressão da sociedade e tomarão a marca da besta. Haverá cristãos que tomarão a marca porque não querem ser perseguidos, querem uma vida confortável. Eles gostam da ideia de Jesus e o declaram como Senhor, mas quando apresentados com a difícil escolha de conforto ou perseguição por causa de Cristo, muitos escolherão o conforto. Agora vivemos em uma época onde você pode ouvir livremente o Evangelho de Jesus Cristo na maioria das partes do mundo, mas neste período de tempo durante a tribulação o anticristo se oporá ao Evangelho. Agora você pode perguntar por que haverá tamanha rebelião aberta contra Deus, porque tantos escolherão não se arrependem e em vez disso deixam Deus. Bem, esta é a teoria que o apóstolo Paulo escreve sobre o fim dos tempos e a vinda de Jesus Cristo, e quando ele fala sobre o anticristo ele escreve em 2 Tessalonicenses 2:6, e agora você sabe o que ele está limitando para que ele apareça em seu tempo. Paulo nos apresenta o conceito de restrição e mostra aqui que o anticristo tem poder restritivo. Agora, os estudiosos proféticos bíblicos têm opiniões diferentes sobre o prendedor.
Primeiro, a restrição poderia ser o arcanjo Miguel. Em segundo lugar, a restrição poderia ser a igreja. Isto é baseado no conceito de que até que a igreja seja arrebatada, o anticristo não será revelado. Uma terceira possibilidade para a identidade do restringidor é o Espírito Santo, aqueles que acreditam. O Espírito Santo afirma que a presença interior do Espírito Santo impede o poder da ilegalidade e do anticristo. Pessoalmente eu acredito que é o Espírito Santo, então com isso a possibilidade. Como um refreador do Espírito Santo, seria lógico ver tal frieza no coração de muitos em Apocalipse 16, porque como um refreador do Espírito Santo, ele também trabalha no coração das pessoas para convencê-las do pecado e levá-las ao arrependimento, mas em Apocalipse 16 vemos pessoas rejeitando o povo de Deus, até amaldiçoando a Deus e recusando-se a arrepender-se. Acredito que isso se deva em parte porque o Espírito Santo funciona de maneira diferente nesta era do Espírito Santo ainda está ativo, mas acredito que seu trabalho é muito diferente do arrebatamento. É por isso que você vê o endurecimento de muitos corações porque Deus derrama 7 julgamentos severos, e mesmo depois disso, as pessoas ainda estão frias com Deus. E apenas para dizer quais são esses julgamentos e como eles são, na primeira parte é para os que tinham a marca da besta e adoravam a imagem da besta, na segunda parte somos informados de que todos os seres vivos no mar morreram. Imagine todo tipo de criatura desaparecendo debaixo d'água, a terceira parte transforma todas as fontes de água doce em sangue. A Bíblia diz que o terceiro anjo derramou sua bacia nos rios e nas fontes e eles se transformaram em sangue. O quarto julgamento severo é quando o sol pode queimar as pessoas com fogo e elas são queimadas com grande calor. O quinto julgamento doloroso é uma escuridão terrível que cobre a terra. O sexto julgamento severo é quando o rio Eufrates seca e abre espaço para o diabo, o anticristo e o falso profeta prepararão os líderes mundiais para a batalha final do Armagedon e finalmente na sétima taça ouvimos as palavras. Que isso seja feito significa que esta taça completará a ira de Deus durante a tribulação. Este julgamento causará um grande terremoto mundial, como nunca aconteceu desde que o homem veio à Terra. Agora imagine que depois de tudo isso, a última frase deste capítulo é que eles amaldiçoaram a Deus. Por causa da terrível praga da tempestade de granizo, não se pode falar de Apocalipse 16 sem falar do Armagedon. Em Apocalipse 16:16 a Bíblia diz que os espíritos demoníacos reuniram todos os governantes e seus exércitos em um lugar chamado Armagedon na língua hebraica, agora Armagedon. Acontecerá só pode ser descrita como a guerra de todas as guerras. O anticristo reunirá todas as pessoas sob sua influência maligna. Aquelas pessoas que são leais ao anticristo formarão seu exército para fazer guerra contra o povo de Deus agora com tudo o que foi dito. Quero te perguntar uma coisa: se Jesus voltasse hoje, você diria que seu coração estava firme em Cristo? Se o anticristo aparecesse hoje, que tipo de cristão você seria? Você seria o tipo de cristão que leva a marca. Porque você não quer que Cristo te persiga, você quer uma vida confortável. O tempo passa, o tempo sempre passa todos os dias. Você acorda um dia mais perto de encontrar o Senhor, um dia mais perto da segunda vinda de Cristo. Então como você gasta seu tempo? A maioria de nós vive uma vida relativamente normal. Vamos trabalhar, passamos tempo com a família, perseguimos nossos objetivos e interesses pessoais. Mas quanta atenção realmente damos a Deus, além de todo o tempo que dedicamos a essas coisas? Quanto tempo você gasta para ter certeza de que está pronto para encontrar o Senhor? Quanto esforço colocamos para construir um relacionamento próximo com Jesus Cristo? Acho que o que estou tentando perguntar é: você está realmente vivendo para Jesus Cristo ou é complacente? Vivendo a vida e simplesmente colocando Jesus Cristo ao lado de tudo e de todos os outros, você está realmente vivendo a vida sabendo que há uma eternidade por vir no nosso mundo atual? Não apenas há maldade e problemas espreitando em cada esquina, mas também há todo tipo de coisas competindo pela nossa atenção e torna-se tão fácil se distrair das coisas que realmente importam. No entanto, minha firme crença é que no meio de todo o caos e confusão deste mundo, a voz de Deus ainda está nos chamando. Espírito do Senhor está batendo em
Nossos corações, no entanto, cabe a nós ouvir. Hebreus 3:15 diz: como se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na rebelião. Rebelião nem sempre é no sentido extremo que associamos a ela. Você não está indo contra os 10 mandamentos per si, mas simplesmente endurecendo seu coração quando ouve a voz de Deus. Isso é rebelião. Provérbios 28:4 diz: bem-aventurado o que sempre teme ao Senhor, mas o que endurece o seu coração cairá no infortúnio. Mais uma vez a Bíblia nos adverte sobre endurecer nossos corações. Mas o que significa ter um coração endurecido? Significa cegueira espiritual, significa insensibilidade à beleza e glória de Deus, significa perseguir nossos próprios desejos em vez das coisas de Deus. Mas felizmente, em sua misericórdia, Deus ofereceu mudar nossos corações. Deus pode mudar nossos corações. Ezequiel 2636 diz: e dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Agora é hora de colocar sua fé em Jesus hoje. Se você ouvir a voz dele, não endureça seu coração. Em vez disso, permita que ele entre e mude sua vida para sempre. Há um tempo para tudo debaixo do sol. Há um tempo para rir e um tempo para chorar, um tempo para trabalhar e um tempo para descansar, um tempo para viver e um tempo para morrer. Agora, como cristão, há um tempo para você ler a palavra e construir seu entendimento e conhecimento das coisas de Deus e dos caminhos de Deus. Há um tempo para orar e um tempo para servir. Mas o que eu gostaria de falar com você é sobre quando é hora de lutar, porque um dia chegará um momento em que você terá que lutar, e essa luta pode ser pela sua família, pela sua saúde, ou pela luta para se libertar do pecado, mais cedo ou mais tarde. Estamos no meio da batalha agora, quando surgem problemas. Quando temos batalhas pela frente, quando vivenciamos a guerra espiritual, a palavra de Deus deve ser uma fonte constante de segurança para nós, deve ser o que acende o fogo em nossa fé, deve começar nossa esperança e acreditar nela. Que não importa o que enfrentemos, não importa o tamanho do inimigo, não importa o que aconteça em nossas vidas, porque a batalha é o momento em que devemos orar, jejuar e estudar a palavra de Deus para encontrar paz no meio disso. Então, nessas épocas em que nos sentimos muito desanimados e não temos forças para continuar, é hora. Clamar a Deus é um momento de buscar forças no Senhor, é um momento de aproveitar o poder do Espírito Santo. Muitos cristãos esperam que a vida seja cheia de alegria e felicidade o tempo todo após a salvação. É claro que esta é uma expectativa falsa, simplesmente não é realista. Então, em vez disso, encorajo você a esperar alguns desafios na vida, mas também a esperar superá-los. Poder no sangue de Jesus, você espera enfrentar 1 ou 2 Golias, mas também o poder e o poder do Espírito Santo o levarão a esperar. Caminhe pelo vale da sombra da morte, mas povo de Deus, você também deve esperar que o bom pastor lhe guarde sua vara e o cajado está lá para confortá-lo. Espere pela adversidade, espere pela cova dos leões, espere pelo mar vermelho, mas espere, pois Jesus Cristo te salvou de todas essas situações. Quando Paulo escreveu sua segunda carta à igreja de Corinto, ele sofreu acontecimentos terríveis, sobreviveu a 3 pedras, a 5 açoites repetidos, a prisões e a 3 golpes. Tudo isso foi o suficiente para que Paulo caísse em depressão e desespero suficiente para desencorajar Paulo sob tal pressão. Muitos cristãos teriam caído no poço do desespero, mas quero que você veja o que a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 4 versículos 8 e 9. Estamos em todos os lugares preocupados, mas não deprimidos, confusos, mas não em desespero, perseguidos, mas não abandonados, mortos, mas não destruídos. Podemos enfrentar batalhas e ataques neste mundo, mas podemos confiar que nosso poderoso Deus é nosso defensor. Através de tudo isso, na palavra de Deus nos é dito que temos que suportar provações, dores e decepções que você não quer ouvir, mas pense em como Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, que era puro, santo e irrepreensível, para vê-lo suportar tudo isso em um mundo de pecados, e a crucificação é uma experiência dolorosa. Tudo o que Jesus passou, por intimidação, dor física e tortura. Quem somos nós para dizer a Deus: por que você enviou essa decepção em minha vida? Por que você deixou isso acontecer comigo?
Quando sentimos dor, temos que colocar as coisas em perspectiva, seguimos Cristo, seguimos o seu exemplo, e temos que confiar que apesar de tudo que ele passou, ele agora é vitorioso no final. 2 Timóteo 2:3 diz que você também, como um bom soldado de Jesus Cristo, às vezes deve suportar dificuldades enquanto os cristãos passam por provações e tribulações. Alguns podem estar propensos ao desespero, alguns podem até cair em depressão, alguns heróis da Bíblia como David e Abraham Moses, todos sofrendo de alguma coisa. Decepção e profundo desespero, e para o homem ou mulher cristã que está ouvindo hoje, quero que saiba que, embora você não esteja imune à decepção, há uma maneira de superar a angústia mental e o desespero emocional agora mesmo, embora eu pudesse dar cerca de 5 coisas simples. Passos para um estado emocional saudável. Eu quero isso em vez de dizer que há apenas um passo a ser dado e que esse passo é confiar em Jesus Cristo e chegar a um lugar onde você diz: Senhor, minha vida está em suas mãos e eu realmente quero dizer isso. É claro que alguém agora pode perguntar como faço isso e essa é uma boa pergunta. A resposta começa com o conhecimento de que o que a Bíblia ensina é através da palavra de Deus e é através da oração que nesses momentos sombrios o Senhor nos ministrará, rompendo todas as trevas das nuvens de depressão ou ansiedade que encontramos em Êxodo 141. A Bíblia diz que o Senhor lutará por você, basta você mantenha a calma. Esta é uma promessa para nós, uma promessa de segurança. Deus travará suas batalhas. Estamos travando nossas batalhas e só precisamos de paz para que você não tenha que ir e voltar tentando lutar aqui e ali e em todos os lugares. Mas deixe Deus trabalhar por você porque temos uma promessa de que a batalha que você está enfrentando é a Bíblia de o Senhor. Filipenses 4:19 diz: E meu Deus suprirá todas as suas necessidades em sua glória de acordo com suas riquezas em Cristo Jesus. Esta é uma promessa a oferecer se você tiver uma necessidade que Deus possa suprir essa necessidade. Isso não significa que você tem tudo o que deseja, mas em Jesus Cristo você tem tudo o que precisa. Então eu o encorajo a conhecer as promessas de Deus, conhecê-las e cumpri-las. Quando a Bíblia diz para ficar quieto e saber que eu sou Deus, Ele realmente diz para terminar tudo o que quiser. Você faz, pare de se preocupar, pare de lutar, pare de resistir e comece a se submeter a Deus, comece a ouvir Deus. O silêncio é algo e acredito que esse versículo nos chama a ficar quietos diante do Senhor porque temos que controlar tudo. Nossa atenção está voltada para o Senhor. O que você vê quando passa um tempo conhecendo o Senhor? Quando você passa um tempo na presença de Jesus Cristo, você é verdadeiramente transformado. Desafio você a desejar e ter sede desses encontros ricos com Deus, porque somente nesses encontros íntimos e individuais cada um de nós pode receber uma revelação pessoal de quem Deus realmente é. Somente nesses encontros íntimos, um a um, cada um de nós pode se tornar mais forte e cheio de coragem para enfrentar o mundo e o mundo. Defender Cristo, coragem para enfrentar o diabo e proclamar que Jesus Cristo é o Senhor. A Bíblia nos conta a história de 2 jardins, o Jardim do Éden e o Jardim do Getsemane. Adão e Eva não se submeteram à vontade de Deus no Jardim do Éden. Jardim do Éden, Getsemane. Jesus disse: não como eu, mas como você. É interessante notar esse enorme contraste entre o que aconteceu no Jardim do Éden e o que aconteceu no Jardim do Getsemane. Jesus nos ensina a maior lição de obediência no Jardim do Getsemane. Ao mesmo tempo aprendemos sobre as dolorosas consequências da desobediência quando olhamos para Adão e Eva no Jardim do Éden. No primeiro jardim, Adão e Eva ouviram uma voz que não deveriam ter ouvido e como resultado caíram em pecado e desobediência, mas o segundo jardim Jesus se levantou, deixou seus sentimentos de lado e obedeceu a Deus, o Pai. Gênesis capítulo 3 versículo 9. Então diz que o Senhor Jeová chamou Adão e disse: onde você está? Pense nisso. Por causa do pecado no primeiro jardim Deus procurou Adão, mas no segundo jardim Jesus buscou a Deus e deixou os discípulos buscarem ao Deus Todo-Poderoso. Mateus 26:39 diz que ele estava um pouco mais longe, ele se ajoelhou de bruços e orou: meu Pai, você pode tirar essa taça de mim? Mas não como eu faço, mas como você quiser. E de fato observe os eventos contrastantes que ocorreram entre os dois jardins.
No Éden, Adão escondeu-se de Deus. No Getsêmani, Jesus ficou totalmente ao alcance de Deus. No Éden, o diabo traiu Adão e Eva arrastando-os para a árvore que os levou à morte espiritual. Mas no Getsêmani nosso Senhor Jesus iniciou uma jornada de amor, dor e sacrifício que terminou na cruz, mas nos levou à vida eterna. Agora esses dois jardins simbolizam um espaço de vida para cada um de nós. Todos nós temos escolhas. Todos nós temos algum poder sobre como vivemos e o que fazemos todos os dias e quem eu sou. O que estou tentando transmitir, ou melhor, o que estou tentando transmitir é que no que diz respeito à sua vida espiritual, você vive como Adão e Eva no jardim do Éden, você acredita nas mentiras do inimigo, você age de acordo. Eles mentem e desobedecem a Deus. Um estado onde alguém vive em pecado e se esconde da face de Deus por causa de sua vergonha, ou você vive como Jesus no jardim do Éden, vítima viva que diz: ó Deus, não faça a minha vontade mas a sua, vivendo uma vida completamente focada em Deus onde você pode ficar triste, preocupado às vezes, mas ainda determinado a obedecer a Deus. Você pode estar confuso, mas ainda escolhe obedecer a Deus e quero encorajá-lo hoje, amigos, a serem como Cristo que os separou e a buscarem a face do Senhor em oração. Tentem estar prontos e obedientes. Deus governa com firmeza. Deus é onisciente, Deus é todo-poderoso. Isaías 45, 22, 23 ele diz: voltai-vos para mim e sede salvos, todos os confins da terra. Porque eu sou Deus, e não há mais ninguém sozinho. Jurei a verdade da minha boca, que antes não voltará. Para mim todo joelho se dobra diante de mim, toda língua jura nos momentos em que estamos em silêncio diante de Deus. Precisamos entender o quão poderoso Deus é, o quão grande Deus é. A Bíblia nos diz que não há ninguém nem nada comparável. Deus, você deve se lembrar que nada nem ninguém é digno de competir pelo primeiro lugar em seu coração. O profeta Isaías recebeu uma revelação que deve inspirar a todos nós a reconhecer Deus como Ele realmente é. Ouça com atenção o que Isaías 45:2 diz: eu irei. Vai e aperte o cinto. Quebrarei as portas tortuosas de cobre e quebrarei as trancas de ferro. Darei a você os tesouros das trevas e as riquezas escondidas, para que você saiba que eu sou o Senhor que o chama pelo seu nome, o Deus de Israel. Por causa do meu servo Jacó e do meu escolhido Israel. Chamei-te pelo teu nome e dei-te um nome de honra, embora não me conhecesses. Eu sou o Senhor e não há outro além de mim, não há Deus, embora não me conheças, para que seja conhecido do nascer ao pôr do sol que não há ninguém além de mim, eu sou o Senhor. Eu formo a luz e crio as trevas, eu crio a paz e crio a infelicidade, eu o Senhor faço tudo isso. É uma grande revelação de quem é Deus. Quem primeiro deve ser como Cristo, separar-se dos outros e buscar a face do Senhor, busque-o em oração, procure. Sempre está disponível e obediente. Obrigado por assistir e até a próxima.